Capítulo 696. Rocha Extraordinária. Sun-Yi permaneceu em silêncio por alguns momentos, depois suspirou e seguiu Kai pelo jardim. Ele se sentiu um pouco desconfortável por conhecer Noctis. Apóstrofo certamente, ele não ficará bravo comigo por quebrar seu amuleto. Bem, quem se importa, afinal? Aquele bastardo liso me deve demais, já. Destruir o amuleto Esmeralda não era seu plano. Sun-Yi realmente queria encontrar um método mais eficiente de se expressar, e o presente do feiticeiro era a única coisa em sua posse que tinha um encantamento adequado. O problema era que o encantamento era feito com runas, e não um tecido. Então Sun-Yi não tinha como reproduzi-lo. Ele poderia, no entanto, tentar transformar o amuleto em uma memória. Sun-Yi já havia conseguido algo semelhante no Coliseu, o Vermelho, tecendo um encantamento básico de convocação em seu colarinho escravo. No entanto, o processo nunca havia sido concluído, porque o encantamento foi destruído no confronto com a própria magia do colarinho, durando apenas o tempo suficiente para permitir que ele escapasse da gaiola. Agora, no entanto, Sun-Yi teve tempo de sobra para fazer outra tentativa. Desta vez, armado com seu novo conhecimento, ele teve uma chance muito maior de sucesso. Claro, não era garantido, então ele começou experimentando uma cadeira de madeira lindamente trabalhada em seu quarto. Lenta e tediosamente, ele criou inúmeras cordas da essência e teceu os 3 encantamentos básicos na peça de mobiliário. Apenas para vê-los, e o fragmento da alma que ele usara como âncora, se desintegra em uma chuva de faíscas etéreas. Depois de pensar por um tempo e reabastecer sua essência, Sun-Yi repetiu o processo, mas desta vez com mais um passo. Ele também teceu seu nome verdadeiro no padrão, usando-o como farol do encantamento responsável por conectar a memória à alma do proprietário. E assim, a cadeira tornou-se uma espécie de memória. Agora, havia na lista de memórias que ele possuía, com uma descrição que dizia: esta cadeira foi transformada em memória por perdido da luz. Por razões desconhecidas. A cadeira poderia ser convocada e demitida à vontade, e até se reparava enquanto estava armazenada em sua alma. Também poderia ser alimentado assaíante, aumentando sua contagem de fragmentos de sombra em meio ponto traço, já que o fragmento de alma única que Sun-Yi costumava criar, era do posto despertado. Satisfeito com isso, Sun-Yi esperou que seus núcleos regenerassem essência suficiente e repetiu o processo mais uma vez, agora com o próprio amuleto Esmeralda. Infelizmente, o resultado não foi o mesmo. Ele conseguiu transformar o amuleto em uma memória. Além disso, no processo, o próprio feitiço transformou o encantamento do amuleto de rúnico em tecelão, mostrando quão engenhosa foi a criação de Eaver. No entanto, o padrão resultante acabou sendo instável. Talvez por causa da natureza alienígena da magia do amuleto, ou talvez porque Sun-Yi não soubesse seu nome ou como nomeá-lo usando cordas. Começou a se desfazer lentamente quase imediatamente após a transformação. Tudo o que Sun-Yi podia fazer era estudar febrilmente o tecido da memória rapidamente decadente, antes que ela se desfizesse completamente. O amuleto se destruiu. Mas Sun-Yi ainda conseguiu copiar seu encantamento no Ordinary Rock, além de adicionar uma nova âncora ao tecido do Rock, elevando-o ao 2º nível. Ele também foi em frente e copiou o encantamento, sonoro, nele também. Quando ele fez, o nome da memória mudou, e a rocha comum se tornou a rocha extraordinária. No geral, Sun-Yi ficou muito satisfeito consigo mesmo, não apenas porque conseguiu recriar outro encantamento e confirmar sua capacidade de transformar fragmentos de alma em alimento para suas sombras, mas também porque ele finalmente seria capaz de dizer o que pensava. Sem falar tudo o que estava pensando no processo. Deuses sabiam que ele precisava disso. A única coisa ruim sobre toda a situação foi que o presente de Noctis foi destruído. Mas, com alguma sorte, o feiticeiro nem notaria. Tanto faz. Eles encontraram Effie perto da porta de madeira. A essa altura, os machucados da menina haviam se curado e ela parecia uma criança vigorosa e saudável novamente. Ela também estava roendo um osso grande com um olhar selvagem no rosto, aparentemente deixando até as bonecas de marinheiro um pouco nervosas. Percebendo os dois, Effie sorriu. Aí está você. Kai a cumprimentou e depois perguntou, onde está Cassie? A garotinha balançou o osso, apontando para o navio voador que pairava acima do santuário. Lá. Noctis também é. Vamos lá. Com isso,
Ela engoliu os restos do osso e levantou as mãos, como se estivesse pedindo um abraço. Kai suspirou, depois a pegou e voou para o céu. Sun-Yi fez uma careta, convocou a carga celestial e seguiu. Logo, eles pousaram no convés do navio e encontraram Cassie lá, já esperando por eles. O feiticeiro estava a alguma distância, regando a árvore sagrada. A visão dele com uma panela na mão era tão mundana que quase parecia cômica. Os membros da coorte se aproximaram de Noctis e depois pararam, esperando respeitosamente que ele os notasse. Depois de um tempo, Sun-Yi limpou a garganta. Algum tempo depois, ele rosnou alto. Finalmente, o feiticeiro se encolheu, depois se virou e sorriu. Oh! Você finalmente está aqui. Sun-Yi assentiu e perguntou com cautela. Nós estamos. Sobre o que você queria falar? Noctis coçou o queixo e depois suspirou. Bem. É hora de vocês 4 irem buscar a faca rubi. Não é muito longe daqui, sendo mantido por um amigo meu. A viagem inteira não deve demorar mais do que alguns dias. Apóstrofo. Parece outro desastre. Sun-Yi franziu a testa, hesitou por um segundo e depois disse, e o que exatamente precisamos fazer para tirar a faca do seu amigo? Noctis piscou algumas vezes, com um olhar confuso no rosto. Oh! Nada. Apenas vá lá e diga a ela para lhe dar a faca. Enquanto pelo menos um de vocês for puro, de coração e pensamento, ela o fará. Não pode ser tão fácil. E o que significa ser puro? Sun-Yi queria fazer algumas perguntas, mas depois mudou de ideia. Falar com Noctis mais do que o absolutamente necessário era problemático. Também foi infrutífero, já que Noctis apenas revelou tanta informação quanto ele queria, e nunca mais do que isso. Então, ele simplesmente disse, e onde reside esse seu amigo? O imortal transcendente sorriu, depois conjurou um mapa do Reino da Esperança de algum lugar e apontou para uma ilha em particular. Aqui. Veja. Está muito perto. Sun-Yi olhou para onde o dedo bem cuidado do feiticeiro apontou. E empalideceu. Ele conhecia aquela ilha muito bem. Era a ilha do Lago Tranquilo e claro que ele fora aconselhado a nunca se aproximar. Porque a criatura que vivia no lago era tão aterrorizante que nem a maré do céu se atreveu a se aventurar lá. A criatura certamente foi corrompida e, quanto ao seu posto, ninguém sequer adivinhou. Hatled, ele olhou para Noctis com uma expressão sombria e rosnou. Você está brincando? Há uma coisa terrível e feia vivendo naquele lago. O feiticeiro olhou para ele com reprovação e depois disse, amargamente, bem. Essa coisa feia, minha amiga. Que vergonha, sem sol. De todas as criaturas do mundo, pensei que você seria o último a julgar alguém por sua aparência. Afinal, você é uma coisa terrível e feia. E, no entanto, somos melhores amigos. Capítulo 697, Visita Amigável. Sun-Yi olhou para o feiticeiro por alguns momentos, sem graça. Ele realmente queria voltar. Mas não podia. O demônio de 4 braços era de fato uma criatura assustadora e feia, no que diz respeito aos humanos. Então, negar teria sido uma mentira. E enquanto a rocha extraordinária podia repetir seus pensamentos, os pensamentos que ela falava em voz alta ainda tinham que ser verdadeiros. Com um rosnado irritado, Sun-Yi desviou o olhar e disse, bem. Recuperaremos o rubi, Knif do seu amigo que mora no lago. No entanto, seria educado você retribuir o favor e nos dar algo em troca, você não acha? Para evitar sobrecarregar nossa própria amizade, você sabe. Essas foram mais ou menos as palavras exatas que Noctis usou para atraí-lo para um confronto com Nightmare. Então Sun-Yi tinha certeza de que o feiticeiro não seria capaz de recusar seu pedido. De fato, o imortal olhou para ele com um sorriso pálido e depois soltou uma risada um pouco nervosa. Oh! Sim, você está certo, é claro. Hein? Há algo em particular que você tem em mente? Sun-Yi sentiu. De fato, eu faço. Com isso, ele puxou um amuleto na forma de uma bigorna das dobras de seu kimono e o entregou a Noctis. Esse era o charme que o mestre Elti usara no Templo da Noite para se proteger de Mordred. Após sua morte, o pequeno talismã permaneceu em sua posse, revelando que não era uma memória, mas um objeto real. Considerando sua fome e a fama do grande clã Valor, especialmente quando se tratava de forjar armas e ferramentas, não era difícil imaginar como o charme se tornava. No entanto, isso não significava que Sun-Yi entendesse como funcionava.
E ele realmente precisava. Cassie estava imune à posse de Mordred devido à sua cegueira, e o próprio Sun Yi estava protegido pelo exército de sombras contidas em sua alma. Kai e Fi, no entanto. Quando ele imaginou seus amigos conhecendo o príncipe do nada, seu sangue ficou frio. Eu quero que você faça algo semelhante a isso. Noctis recebeu esse talismã e o estudou com um sorriso curioso. Lentamente, no entanto, o sorriso desapareceu de seu rosto. Seus olhos cinzentos brilhavam com uma emoção estranha, e ele disse em um tom neutro. Onde você conseguiu isso? Sun Yi encolheu os ombros. Do cadáver de um inimigo. Bem. Mais ou menos. Por quê? O feiticeiro estudou a pequena bigorna por um pouco mais e depois balançou a cabeça com um suspiro. Eu não posso recriar esse talismã. A feitiçaria, usada para encantar não é algo que eu já vi antes. Mais do que isso, foi feito por uma razão que me escapa e por alguém muito mais poderoso do que eu. O que é um feito real, lembre-se, considerando quão poderoso e talentoso eu sou. De qualquer forma, não posso fazer isso. Pense em outra coisa. Noctis olhou para o amuleto da bigorna com uma carranca e depois o devolveu a Sun Yi. Alguém muito mais poderoso. Sun Yi piscou algumas vezes. O pai de Mordred criou o talismã para afastar seu filho pessoalmente. Quão terríveis os soberanos foram impressionar até um santo imortal da época passada. Ele permaneceu um pouco, depois escondeu a pequena bigorna e suspirou. Tudo bem então. Eu vou pensar em outra coisa. Vamos discutir isso depois que a faca rubi estiver em nossas mãos. Noctis acenou com a mão e voltou para a árvore sagrada. Depois continuou a regá-la. Tudo bem. Só não deixe sua imaginação correr muito selvagem. Eu sou apenas um humilde feiticeiro, você sabe, não uma divindade real. Eu só pareço uma. Ah, sim, minha beleza celestial é realmente divina. Sun Yi suspirou, depois gesticulou para os outros membros da coorte e se virou. Era hora de visitar outro amigo do humilde feiticeiro. 4 despertados estavam atravessando a corrente gigante que balançava levemente, suspensa entre dois seus, um azul e cheio de luz, o outro preto e desprovido. Bem, para ser mais preciso, apenas Sun Yi e Cassie estavam andando. Kai estava levitando acima dos elos da cadeia antiga, enquanto Efia estava sentado confortavelmente nos ombros de Sun Yi. Na verdade, a garotinha estava dormindo profundamente. E babando, na cabeça dele. Em outras circunstâncias, Sun Yi ficaria indignado e abalaria a criança diabólica acordada, mas agora ele estava muito preocupado com pensamentos sombrios. Ele nem estava pensando na criatura que eles estavam prestes a enfrentar. Não, sua mente ainda estava no talismã da bigorna. Como Noctis não conseguiu criar um segundo, alguém em sua coorte teria que permanecer sem nenhuma defesa contra o príncipe do nada. E agora? Sun Yi teve que decidir quem. Ele daria o charme a Kai ou a Fi. Como se estivesse lendo seus pensamentos, a garotinha mudou de repente, depois bocejou e abriu os olhos. Deuses, Sun Yi. Parem de moer suas presas tão alto, sim. Eu não consigo dormir. O que te deixou tão tenso, afinal? Ele hesitou por alguns momentos e depois compartilhou suas preocupações. Cassie e Kai também ouviram seus rostos ficando tão sombrios quanto os seus. E Fi, no entanto, parecia despreocupado. O que é isso? Como isso é um problema? Basta dar a Kai, seu idiota. Sun Yi pulou para o próximo link, segurando as pernas magras de Fi para impedir que ela caísse e depois perguntou, você não tem medo de ser consumido por Mordred? A garotinha fez uma careta. Você superestima muito esse cara Mordred. Ele não é tão perigoso. Todo mundo ficou em silêncio, olhando para ela com dúvida. Não é perigoso. Os 100 guerreiros perdidos, 2 cavaleiros ascensos e todo o alcance norte do Reino da Esperança imploraram para diferir. Ela balançou a cabeça. O que o tornou perigoso foram os 6 núcleos que ele possuía. Dentro do mar da alma, esse cara pode espelhar o aspecto de seu inimigo, correto? Ele pode usar as mesmas habilidades, mas carregá-las com o poder de vários núcleos. Hefie bufou. Bem, ele não tem mais 6 núcleos. Ele só tem um. Talvez 2 ou 3, se ele foi muito diligente e conseguiu criar novos. Realmente não importa. A questão é que ele sacrificou seu poder pessoal para criar 5 monstros espelhos, o que fez a ameaça geral que ele representa muito maior, mas o perigo para a alma de alguém é muito menor.
Ela pensou um pouco e depois acrescentou cuidadosamente: de fato, eu diria que o que realmente o torna perigoso não são seus núcleos, mas sua habilidade e talento. Seu gênio, mesmo quando se trata de combate. A capacidade de espelhar o aspecto de alguém parece aterrorizante, mas pense nisso. Quanto tempo você levou para entender como usar adequadamente suas habilidades? Esse cara tem que lutar com alguém com seu próprio aspecto segundos depois de se apossar dele. O que não é uma tarefa fácil. A menina bocejou novamente e depois se estabeleceu em uma posição mais confortável. Mais do que isso, ele também herda a falha da pessoa. Então, na verdade, é apenas uma questão de habilidade e experiência. Deixe-o invadir meu mar da alma. Vou lhe ensinar algumas maneiras. Com isso, Heffy adormeceu mais uma vez. Sun-Li permaneceu em silêncio um pouco, depois suspirou e entregou o amuleto da bigorna a Kai, que o recebeu com uma expressão duvidosa no rosto. Heffy não estava errado. Agora que Mordred não possuía uma vantagem esmagadora no poder bruto, essa faceta de seu aspecto era menos perigosa. Tudo se resumia à natureza das habilidades da vítima e à sua habilidade. Heffy era muito mais habilidosa em combate do que Kai era. Mais do que isso, seu próprio aspecto era tudo sob poder físico e combate corpo a corpo, e ele nunca tinha visto alguém mais confortável em sua fisicalidade do que Heffy. Até Mordred teria dificuldade em utilizar melhor seu aspecto. Mas, ainda, olhando para o futuro, ele fez uma careta e disse: vamos torcer para que não tenhamos que descobrir se você está certo ou não. Ainda há uma chance de não nos tornarmos inimigos de Mordred neste pesadelo. Heffy mudou um pouco, depois disse com uma voz sonolenta: claro que estou certo. Agora deixe-me tirar uma soneca em paz. No entanto, em vez de fazer isso, Sun-Li sacudiu. Ah! Menina suspirou de irritação. O que? Ele simplesmente apontou para frente. Estamos aqui. Apenas 100 metros à frente, a encosta de uma ilha voadora subiu da cadeia celestial. Chegaram ao Lago Tranquilo. Capítulo 698, Criatura do Lago. Sun-Li pousou na extremidade da ilha e congelou lá, ansioso com uma expressão sombria em seu rosto bestial. Os outros também ficaram em silêncio, sentindo seu desconforto e tensão. A terra na frente deles parecia tranquila. Bonita, até. Havia uma extensão de grama verde vibrante e, a alguma distância, abriu caminho para as águas calmas de um vasto lago. Sua superfície estava perfeitamente quieta e reflexiva, fazendo parecer que um pedaço do céu azul acima havia sido de alguma forma incorporado ao chão. Um vento suave acariciava seus rostos, e nada quebrou o silêncio pacífico, exceto o farfalhar da grama e o barulho distante das correntes. E, no entanto, Sun-Li não pôde deixar de sentir uma sensação de perigo iminente. Ele suspirou e depois olhou para seus amigos com incerteza. Devemos convocar nossas armaduras e armas. Kai hesitou por um momento e disse: isso não seria visto como um sinal de desconfiança e hostilidade? Coração puro, pensamentos puros. O que quer que isso signifique. Não parece se encaixar em estar armado e pronto para uma luta. Ensolarado. Sim. No entanto, e se tivermos que lutar? Heffy sorriu. Nós 4 devemos ser capazes de pelo menos recuar com segurança, caso as coisas deem errado. Quero dizer, quão terrível isso pode ser. Sun-Li estremeceu e depois balançou a cabeça. Terrível o suficiente para os santos temerem. Eu já estive nesta ilha algumas vezes, no futuro, mas fiquei presa nas bordas, nunca me aproximando do lago. Então, na verdade, não sei que tipo de criatura vive em suas profundezas. No entanto, eu vi ossos deitados na praia. E apenas esses ossos pareciam pertencer a coisas que eu não gostaria de conhecer. Ele hesitou por um tempo e depois, olhou para Cassie. O que você acha? A jovem inclinou a cabeça um pouco e disse calmamente: eu não sinto nenhum perigo. Talvez Noctis tenha sido honesto, desta vez. Sun-Li suspirou. A intuição de Cassie guiou cada um deles por inúmeros perigos ilesos. Se ela sentia que era seguro, havia um bom motivo para ouvir. Isso não significava que ele tinha que ser feliz com isso. Tudo bem. Sem armas ou armaduras, por enquanto. Apenas pensamentos puros. Juntos, eles atravessaram o trecho de terra entre a borda da ilha e a margem do lago, parando a poucos passos da água calma. Por causa de quão quieto e reflexivo era, ninguém podia espiar sob a superfície. No entanto, Sun-Li podia sentir algo profundo sob a água.
Uma sombra vasta e extensa. Antiga, profunda. Insondável. Ele estremeceu. Sun-Yi permaneceu um pouco, depois limpou a garganta e, sentindo-se extremamente estúpido, se dirigiu ao lago. Estou aqui para recuperar a faca rubi. Por favor, me dê. Havia uma rajada de vento. E nada aconteceu. É por causa de Arpe. Ou todas as coisas que fiz para sobreviver nos arredores. Alguns momentos depois, Hefei riu. Acho que você não é pura, Sun-Yi. Quem teria pensado? Ele cerrou os dentes e depois rosnou para ela com raiva. Vai e tente a si mesmo, então. A garotinha balançou a cabeça vigorosamente. Não. Ninguém nunca me acusou de ser pura, eu acho. Apesar. Ela pensou um pouco e depois deu de ombros. Acho que estou no corpo de uma criança. A menina desceu dos ombros de Sun-Yi, aproximou-se da água e estendeu a mão. Posso ter a faca, tia do lago? Mais uma vez, nada aconteceu. Hefei permaneceu lá por alguns momentos, depois suspirou e deu um passo atrás. Figuras. Finalmente, os dois se viraram e olharam para Kai. O jovem hesitou por alguns momentos e depois balançou a cabeça. Eu acho que Cassia deveria tentar. Sun-Yi e Fi se entreolharam, um pouco surpresos, depois encolheram os ombros e abriram caminho para a garota cega se aproximar da água. De qualquer maneira, não houve mal em tentar. Cassie permaneceu por alguns momentos, depois suspirou e caminhou em direção à costa. Parando meros centímetros da água calma, ela baixou a cabeça e disse simplesmente, estou aqui pela faca rubi. A princípio, Sun-Yi pensou que ela também havia falhado. Mas então, a jovem de repente empalideceu e deu um passo atrás. Havia uma ondulação na superfície do lago. E embora a vasta sombra escondida dentro dele não se movesse, algo apareceu de repente debaixo da água. Uma mão branca e pálida que segurava uma faca comprida, que parecia ser feita de sangue solidificado. A mão levantou-se da água e ofereceu a Cassie, que de repente tremeu com todo o corpo e deu outro passo para trás, balançando a cabeça com um olhar em pânico. Então, no entanto, ela parou. Seus lábios sem sangue se transformaram em uma linha reta e, rangendo os dentes, a jovem voltou para a praia. Lá, ela se ajoelhou e inclinou-se para a frente, pegando a faca rubi da mão branca mortal. A mão a soltou facilmente e desapareceu de volta na água e, em breve, nada além de uma ondulação lentamente dissipada permaneceu para lembrá-los de sua existência. Sun-Yi observou tudo isso em choque. Não se mexeu. A sombra nem se mexeu. Ele estava prestes a dizer alguma coisa, mas então a água ondulou novamente, e outra mão emergiu, esta negra como carvão e sem nada. Ele se moveu lentamente em direção a Cassie, depois se levantou e acariciou suavemente sua bochecha. A jovem se encolheu quando a carne negra a tocou, mas permaneceu no lugar. Alguns segundos depois, a mão negra também recuou de volta para o lago. Cassie só se mexeu quando as ondulações se foram, levantando-se e virando-se para elas com uma expressão distante em seu lindo rosto. No local em que a mão negra tocou sua bochecha, sua pele ficou cinza e se abriu, gotas de sangue rolando pelo queixo. Ela estava segurando o canivete nas mãos trêmulas. Sun-Yi finalmente se viu, capaz de falar. O que? Que diabos foi isso? Cassie permaneceu imóvel por um tempo, depois de repente estremeceu. Eu não sei. Vamos sair daqui. Por favor? Ele franziu a testa, mas não se opôs. Para dizer a verdade, Sun-Yi mal podia esperar para se afastar do lago. Enquanto se afastavam, ele se virou brevemente e olhou para a água tranquila uma última vez. Era uma ilusão, o reflexo do céu em sua superfície parecia mais sombrio. Enquanto caminhavam de volta pelas correntes, ele olhou para Kai e perguntou, um pouco de curiosidade, encontrando seu caminho em sua voz. Como você sabia que isso dará a faca a Cassie? A garota cega virou a cabeça levemente, como se estivesse igualmente interessada em ouvir a resposta. Até Fi parecia perplexo. O jovem olhou para eles e deu de ombros, sorrindo sob sua máscara de madeira. Coração puro, pensamentos puros. Todos nós nos perguntamos o que isso significa, certo? Bem, acho que todos cometemos um erro, porque realmente não importava como entendíamos. A única coisa que importava era como Noctis o entendera, séculos atrás, quando confiou a faca à criatura. Ele ficou em silêncio um pouco e, acrescentou, ele entregou o Rubiknife depois de descobrir que Hop estava deixando os Shine Lords loucos,
temendo o que ele poderia fazer com isso, caso o pior acontecesse. Então, para ele, pureza de coração e pensamento significava algo muito específico. A capacidade de permanecer de mente clara, fiel ao seu juramento e leal ao seu dever sagrado. E enquanto nenhum de nós é perfeito, Cassie é a pessoa mais clara e obediente que eu conheço. Sun inclinou a cabeça, sem ter certeza se ele concordou com essa afirmação. A criatura do lago tinha, o que significava que cá estava pelo menos parcialmente certo. Ou tudo foi apenas uma coincidência. Quando se lembrava do passado com uma expressão sombria no rosto, o jovem falou de repente novamente, sua voz rouca e sombria. Foi por isso que Noctis nos enviou para recuperar a faca em vez de vir, eu acho. Porque ele enlouqueceu, traiu seu juramento e abandonou seu dever. E nós estamos ajudando a andar ainda mais nesse caminho. Ande mais longe na loucura, até que ele chegue ao fim. Capítulo 699, Escala Reversa. Infelizmente, a jornada de volta foi sem intercorrências. Sun esperava que eles tropeçassem em algumas criaturas de pesadelos, mas tão perto do santuário, não havia muitos traços, exceto aqueles poderosos demais para a coorte atacar sem uma razão séria e preparativos completos. Venha para pensar, essas abominações poderosas foram provavelmente a razão pela qual as mais fracas se mantiveram afastadas. Talvez tenha sido por isso que Noctis não os havia erradicado. Bem, isso, ou ele era simplesmente muito preguiçoso. Eles voltaram para a fortaleza do feiticeiro ao amanhecer e foram encontrá-los sem perder tempo. No entanto, Noctis não estava em sua residência e a porta de madeira permaneceu fechada. Eventualmente, eles o localizaram no outro lado da ilha, onde o imortal estava fazendo uma estátua. Havia várias lajes gigantes de mármore caídas no chão e uma dúzia de cinzéis invadindo sem a ajuda de ninguém. O feiticeiro estava a alguma distância, com seus deliciosos cabelos pretos em pó de mármore e observava tudo com uma expressão satisfeita no rosto enquanto bebia de um copo de vinho. A primeira das estátuas parecia estar perto da conclusão e parecia alguma coisa. Pode ter sido um humano ou um cavalo. Sun achou difícil dizer. Percebendo-os, Noctis sorriu. Oh, você voltou. Então, ele olhou para a hedionda abominação de pedra e levantou o queixo com orgulho. O que você acha? Majestoso, certo? Sun hesitou por alguns momentos e depois disse com cautela. Essa é uma palavra para descrevê-la, sem dúvida. Mas o que é isso? O feiticeiro franziu a testa com confusão. O que você quer dizer? Sou eu? Um monumento para mim, é isso. Decidi enfeitar as gerações vindouras com uma visão da minha beleza incomparável. Eles merecem o privilégio de testemunhá-lo também. Quem sou eu para desprovir as pessoas de tal bênção? Ele olhou para o terrível monstro de mármore, coçou a parte de trás da cabeça e acrescentou, PN0V1 é claro que eu. Talvez ainda não tenha conseguido entender algumas nuances da arte esculpida. Este não é, realmente tão ruim, mas é apenas a primeira tentativa. Felizmente, tenho muitas dessas lajes para praticar. HMM 7 devem ser suficientes para alcançar a perfeição. Bem, talvez 14. Ou 20. Sun olhou um pouco para a estátua hedionda, com certeza que parecia mais uma gárgula monstruosa que Noctis. Então, ele balançou a cabeça e disse, bom para você. Enquanto isso, recuperamos o Rubiknife. Então, o que vem a seguir? O feiticeiro permaneceu em silêncio por um tempo e depois suspirou desanimado. Acho que é hora de fazer uma pausa. Venha, vamos comer algo. E beber, é claro. E discutir o futuro. Agora que as facas estão em nossa posse, o futuro certamente estará sobre nós em breve. Algum tempo depois, eles estavam desfrutando de um café da manhã leve à sombra da antiga árvore que crescia no coração do santuário. Noctis serviu um pouco de vinho e depois lhes ofereceu um sorriso educado. Você deve estar curioso sobre o que acontece a seguir. Os quatro se entreolharam e depois assentiram. O feiticeiro deu de ombros. Bem, para ser sincero, nada demais. Até agora, os outros senhores da cadeia já sabem que estou coletando as facas. A morte daquele no norte os teria distraído um pouco, mas, ao mesmo tempo, teria feito minhas ações parecerem muito mais suspeitas. Então, eles terão um conselho e decidirão como agir. Ele tomou um gole de vinho e sorriu. No entanto, colocar Sylvain e Sevras em um quarto não é uma tarefa fácil.
Levará algum tempo para se unirem. Depois disso, previsivelmente, eles enviarão um arauto para me dar algum tipo de ultimato. E somente então, depois que o pedido educado for negado, eles agirão, unindo forças para invadir minhas terras, me capturar e me fazer lamentar amargamente o fato de eu ser imortal. Noctis balançou a cabeça e depois riu. Ensolarado, por outro lado, estremeceu e perguntou, com a voz cheia de tensão, isso é realmente algo para rir? Como vamos repelir um ataque de 3 transcendentes? O feiticeiro ficou em silêncio e depois balançou a cabeça. Ah bem. Simples, sério. Nós não vamos. Ele tomou outro gole de vinho e olhou para o navio voador que pairava sobre eles. Em vez disso, vamos atacá-los primeiro. Vamos sitiar a cidade do Marfim. Percebendo seus olhares atordoados, Noctis riu novamente. Ah, crianças. Você é tão divertido de conversar. Essas expressões não têm preço. No entanto, mesmo jovens como você já deveriam ter aprendido que ter mais poder nem sempre significa alcançar a vitória. Os 3 senhores que se opõem a nós são muito poderosos, de fato. Mas não ficam sem fraquezas. Ele parou e depois olhou para eles, com os olhos brilhando com uma pitada de luar, para dizer a verdade. Nem Sylvania nem o Príncipe do Sol me preocupam muito. O único que vale a pena ter medo. O único que pode me derrotar. É Sevras, o Senhor do Marfim. Aquele dragão terrível. Porque entre todos os 7 senhores da cadeia, somente ele e eu pertencemos às linhagens divinas. Somente nós 2 traçamos nossa linhagem para os deuses. Ensolarado franzido. Espere. Sevras e os irmãos Sumprince não são? Como ele é o único com uma linhagem divina? Noctis encolheu os ombros. Todos os tipos de coisas estranhas acontecem quando se trata de deuses. Quem sabe? De qualquer forma, ele é o único irmão que herdou o fogo. E ele é formidável por isso, além das palavras. Portanto, não seremos capazes de derrotar Sevras, a menos que atacemos sua falha. Ensolarado congelou. Você conhece a falha dele? O feiticeiro sorriu com gengibre. Depois riu. Claro. Nós, imortais, passamos mais de 1000 anos juntos. Conheço todas as suas falhas e elas conhecem as minhas. Mas Sevras. Esse cara é bastante especial. Em certo sentido, ele realmente tem 3. Noctis ficou em silêncio por alguns momentos, tomando um gole do copo. Então, ele suspirou e disse com uma pitada de tristeza, um é o seu verdadeiro Flau. O outro é o irmão dele. É, o último, o mais terrível de todos, é a cidade dele. Ele olhou para o belo jardim do santuário, com o rosto frio e implacável. Ao usar os 3, nós o destruiremos. Capítulo 700, Sangue da Lua. Ninguém se atreveu a falar por alguns momentos, nervoso pela mudança repentina no humor do feiticeiro. Depois de um tempo, Hefie puxou a manga e perguntou, gostaria de elaborar. Vovó Noctis. Noctis olhou para ela, distraidamente, depois se encolheu e puxou a manga para longe, limpando o local onde a menininha a tocava com um olhar repelido. Vovô? Quem você está chamando de avô, seu bicho? Ele afastou a cadeira de Effie e olhou para ela ameaçadoramente por um momento, depois lançou um olhar machucado para Sunni. Sunni encolheu os ombros. Você é 1000 anos mais velho que ela. O feiticeiro abriu a boca com uma expressão profundamente ofendida, depois bufou e desviou o olhar. Após uma longa e pungente pausa, ele continuou, de qualquer forma. Como eu estava dizendo, Sevras tem 3 fraquezas. O primeiro é o seu flautraço. Ele é incrivelmente poderoso durante o dia, mas quase impotente durante a noite. O segundo é o irmão dele. Surpreendente, eu sei, considerando o que ele fez com o pobre rapaz. Mas o Senhor do Marfim ainda se importa genuinamente com seu irmão mais novo. De fato, essa é provavelmente a única coisa com a qual ele se importa mais, além de seu dever e princípios. Noctis ficou quieto por um momento e depois foi adicionado em um tom sombrio, e o terceiro é a cidade dele. Sevras ama seu povo. Mas ele também os odeia. Eles são um fardo que pesa pesadamente sobre sua alma, que ele não pode escapar. O relacionamento deles havia sido pervertido por Hope e por sua obstinada falta de vontade de desistir. Sevras nobre e justo. Ele pode parecer o mais saudável entre nós, mas, na realidade, ele é o mais próximo da loucura total. Tudo o que será necessário para mandá-lo além do limite é um empurrão.
O imortal transcendente suspirou, depois balançou a cabeça com reprovação. Aquele cara. Ah, sério, ele sempre foi muito sério. Você não pode sobreviver neste lugar sem senso de humor. Mesmo que seja imortal. O feiticeiro riu de sua própria piada e depois olhou para eles com um sorriso relaxado. Então, atacaremos à noite, quando Ivory Dragon Sevirax estiver mais fraco. E mataremos seu irmão mais novo antes do amanhecer. Esse será o empurrão que o envia ao abismo e o condena. Sun-Yi estremeceu, olhou para o transcendente imortal e perguntou com cautela. É sábio deixar um dragão louco? Ao ouvir isso, Noctis simplesmente riu. Claro. Sevras, o senhor do Marfim, é temível e terrível, mas Sevirax, o dragão, é apenas um animal irracional. Matar um animal não é muito difícil, para um caçador astuto. E embora eu possa não ser tão justo e nobre quanto Sevras. Seu sorriso desapareceu e seus olhos brilharam repentinamente com luz pálida. Eu sou o sangue da lua, deus da besta. O deus dos caçadores. Com isso, o feiticeiro recostou-se e tomou um gole de seu vinho, retornando lentamente ao seu habitual eu despreocupado. Concedido, eu não caço há um tempo. O deserto é tão horrível, sabe? A sujeira, os insetos. Ah, moda. Oh, o horror. Ele suspirou pesadamente e depois sorriu novamente. Sun-Yi hesitou um pouco. Havia uma pergunta que ele realmente queria fazer, mas não tinha certeza de que deveria. Finalmente, ele disse, qual é a sua falha, então? Sei que não é o tipo de pergunta que as pessoas fazem ou respondem. Mas nossas vidas dependerão da sua luta com o dragão. Eu acho que temos o direito de saber. Noctis acenou com a mão com desdém. Oh, não é nada demais. Mais ou menos exatamente o oposto dele. Estou mais forte sob o luar, mas fico fraco à luz do sol. Não há razão para esconder isso dos amigos. Ele pensou um pouco e depois acrescentou, a falha de Sylvania é talvez a mais cruel. Ela é amaldiçoada com uma beleza sedutora. Estar com ela lentamente deixa as pessoas loucas de saudade luxúria, como uma droga insidiosa. Quanto mais alguém passa tempo com ela, mais eles querem possuí-la, eventualmente cedendo a um desejo irresistível. Um destino terrível, sem dúvida, mas não exatamente algo que possamos usar. A menos, é claro, que um de vocês. Não vamos pensar nisso. Noctis sorriu e depois balançou a cabeça. A falha do príncipe do sol. Bem, isso não importa mais, agora que ele está envolvido nessa monstruosidade do aço e quase irracional, não poderemos usá-la de qualquer maneira. Nós apenas teremos que matá-lo de maneira direta. Então, vocês têm perguntas? Os quatro se entreolharam e, depois de uma longa pausa, Kai perguntou com rouca. Sim, Lord Noctis. Apenas um. Quando atacamos a cidade do Marfim à noite, e você está lutando contra o príncipe do Sol e Sylvanie, o que exatamente devemos fazer? O feiticeiro olhou para eles em confusão e levantou uma sobrancelha. Por que não está claro? Enquanto estou preocupado com os senhores da cadeia. Você simplesmente terá que destruir a Legião do Sol e o exército do Coliseu Vermelho. Ele pensou um pouco e depois acrescentou, bem, se você de alguma forma não conseguir destruí-los, pelo menos, mantenha-os longe de mim por um tempo. Sylvanie e o Príncipe do Sol. Sim, não me demorem muito. Acho que você vai conseguir. No precipício da noite, Sun-Yi chegou à beira da ilha sozinho e ficou lá por um tempo, envolto em sombras. Agora que as coisas estavam se aproximando da fase final, havia muito em que pensar. Havia o plano aparentemente insano de atacar a cidade do Marfim. Batalha que a coorte travaria contra dois exércitos enquanto os santos lutavam nos seus acima deles. E havia Mordred, que permaneceu uma variável desconhecida em toda essa bagunça. O que mais o preocupava, no entanto, era seu quarto núcleo não formado. Entrar na terrível batalha como um diabo teria sido muito melhor. Além do mais, ele não podia se permitir passar pelo processo debilitante de formar um novo núcleo no meio do confronto furioso. Com o culminado pesadelo se aproximando rapidamente, ele não tinha mais tempo para procurar e matar lentamente as criaturas do pesadelo, e assim, Sun-Yi foi forçado a fazer algo que ele sempre relutou em fazer. Com um sinal, ele convocou suas sombras. O cavaleiro taciturno, o corcel estigiano e a serpente tenebrosa apareceram na frente dele, suas figuras se afogando na escuridão. Duas de suas sombras deslizaram para frente e se envolveram em torno do pesadelo e da serpente da alma,
restando apenas a sombria a seus pés. Sun-Yi permaneceu um pouco e depois disse, vá. Viaje por toda parte, procure criaturas de pesadelos. E mate-as. Preciso que você me procure, em vez de comigo, por um tempo. Ele parou e acrescentou sombriamente, tenha cuidado, no entanto. Este mundo é um lugar perigoso. Não importa o quão forte você seja, quão poderoso você seja, sempre há alguém, ou algo, muito mais forte. Especialmente quando você está sozinho. Então, não se deixe destruir. Bem? Saint olhou para ele por alguns momentos e depois estendeu a mão. Depois que ele colocou o punho do Odashi Escarlate nele, ela silenciosamente se virou, e pulou para baixo, aterrissando nos elos da corrente celestial bem abaixo. Pesadelo e a serpente da alma correram em direções opostas, logo desaparecendo da vista. Assim, Sun-Yi foi deixado sozinho. Ele permaneceu imóvel por alguns momentos, depois suspirou e olhou para baixo, para a sombra sombria. Eu acho que somos apenas você e eu novamente. Como bons velhos tempos, hein? A sombra olhou para ele sombriamente por um segundo e depois levantou a mão, claramente insegura sobre os bons momentos em que ele estava falando exatamente. Sun-Yi sorriu. Sim. Também te amo, amigo.